Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Nós estamos aqui lendo a primeira carta aos Coríntios. Nós vamos continuar, hoje nós vamos começar no capítulo 7. Eu sempre oriento o pessoal, quando for ler, leia de forma linear, né? Nós dividimos aqui para que não venha ficar o áudio ou vídeo muito longo, né? Mas é importante você ler linear, porque na época que essa carta foi escrita, ela não tinha essas divisões. E em algum momento essa divisão acaba atrapalhando o raciocínio, beleza? Então vamos lá então. Capítulo 7, primeira carta aos Coríntios. Vamos ler o último versículo do capítulo 6 para a gente ver a continuidade aí, beleza? Então vamos lá. De fato, fostes comprados e por muito alto, por um preço muito alto. Então glorificai o Eterno no vosso corpo. E aí, continuando, iniciando no 7, fala: Posso agora tratar dos assuntos os quais me escrevestes? Né? É importante a gente saber, pessoal, que essa aqui é uma carta, né, que ele está escrevendo, né? Por quê? Porque escreveram uma carta para ele, né, relatando alguns problemas que estavam acontecendo lá na comunidade. E aí ele está escrevendo aqui para poder estar dando, vamos dizer, orientação, recomendação, conselhos com relação àquele problema que estava acontecendo lá na comunidade, né? Por isso que já no início aqui já fala, né? Posso agora tratar dos assuntos sobre os quais me escrevestes? O meio de comunicação na época era a carta. Vamos lá. É bom para o homem abster-se de mulher. Entretanto, para não cair em imoralidade sexual, tenha cada qual a sua mulher, e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever conjugal para com a sua esposa, e a esposa do mesmo modo para com o marido. Não é a mulher que dispõe do seu corpo, mas é o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que dispõe do seu corpo, mas sua mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo ou por algum tempo, para vos entregardes à oração. Então, você começa a observar que estava tendo algum problema de pessoas de não querer, né, ali vamos dizer, ter relação com a sua esposa, né? Mas aqui ele está orientando, tem que ter um acordo entre ambos, né? Que um não manda no corpo, a mulher não manda no corpo, quem manda é o marido. Aí ele traz essa ideia aí pro pessoal. Voltai depois à convivência normal, para que Satanás, no caso o inimigo, não vos tente por vossa falta de domínio próprio. O que acabo de dizer é uma concessão, não uma ordem, né? Então você vê que ele está orientando o pessoal com relação a isso. Aliás, gostaria que todos fossem como eu, mas cada um recebe do Criador o dom particular. Um é este, outro aquele. Digo, pois, ele fala isso aqui, pessoal, é porque o autor aqui, ele era casado, né? Parece, né? É uma teoria que a esposa dele faleceu. E aí ele decidiu ficar sozinho, ele decidiu não ter mais relacionamento, né? Então por isso que ele fala com relação a isso. Digo, dá a entender, né, pessoal? Digo, pois, aos não casados e às viúvas que é bom para eles ficarem assim, como eu, né, sem ter relação. Se, porém, não conseguirem dominar-se, casa-se, pois é melhor casar do que abrasar-se em desejos. Aos casados, ordeno
não eu, mas o Senhor. A mulher não se separa do marido. E caso tenha havido a separação, que ela fique sem casar, ou então que faça as pazes com o marido. E o marido não pode despedir sua mulher. Então aqui, pessoal, você observa que pelo fato do autor ser um israelita, né, ele era um fariseu, ele está dando as orientações que ele recebeu, né? Essas orientações estão na Torá, né? E ele está passando essas orientações aqui para os irmãos. Os demais sou eu que digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher não cristã, né? No caso aqui está não cristã, uma mulher que não faz parte da fé, né? Mas que concorda em morar com ele, não deve despedir. E se uma mulher tem um marido que não faz parte da fé, mas que concorda em morar com ela, não deve despedir. Então, a pessoa não deve despedir a pessoa. Pois o marido, essa aqui é interessante, essa informação. Pois o marido que não faz parte da fé, fica santificado pela sua mulher, que faz parte ali, né, que é uma mulher cristã, que segue os princípios do Messias, no caso. E a mulher não cristã fica santificada pelo seu marido cristão. Né? Então, para você entender um exemplo, hoje você faz parte da comunidade, você serve o Eterno, e você casa com alguém que não serve, essa pessoa que não serve é santificada pelo fato de você servir, né? Na verdade, é recomendado a pessoa não casar com a pessoa da mesma fé, né? Que pode trazer problemas. Mas vamos continuar aqui. Caso contrário, vossos filhos seriam impuros. No entanto, agora são santos. Se, porém, a parte não cristã quiser se separar, que se separe. Neste caso, o irmão ou a irmã fica livre do vínculo. Então, a pessoa não cristã quer separar, aí não tem problema, e você está livre para poder casar novamente. Foi para viver em paz que o Eterno vos chamou. Ademais, a mulher, como pode saber, salvará teu marido? Está fazendo a pergunta. Ou tu, marido, como podes saber se salvará a sua mulher? Então eu não salvo minha mulher, nem minha mulher salva o marido, no caso aqui, né? Ele está fazendo essa comparação. Não tem como a gente saber. Fora esse caso, continue cada um vivendo nas condições em que o Senhor lhe atribuiu, no qual o Eterno o chamou. Interessante essas palavras, né? Que o Eterno o chamou, né? O Eterno chama algumas pessoas a esta orientação que tenho dado a todas as comunidades, né? Então ele está dando uma orientação em todas as comunidades que ele passa, né? Já era circuncidado quando foi chamado. Interessante, quando foi chamado, né? Que não desfaça a sua circuncisão. Outro era incircunciso a ser chamado, que não se faça circuncidar. Ser ou não circuncidado não tem importância alguma. O que conta é a observância dos mandamentos do Eterno. Interessante isso aqui, né? Então o pessoal pensa que na nova aliança não tem mandamentos, mas tem mandamentos sim, tem que cumprir. Aí ele fala aqui, ó, o que conta é a observância dos mandamentos do Eterno. Continue cada um nas condições em que se achava quando foi chamado. Eras escravos quando foste chamados, não te preocupes com isso. Se também puderes tornar-se livre, vê o que é mais proveitoso. Pois quem era escravo quando foi chamado no Senhor, é um liberto no Senhor. Do mesmo modo, quem era livre quando foi chamado, é um escravo do Messias. Realmente fostes comprados. Não vos torneis, pois, escravos de seres humanos. Irmãos, continue cada um diante do Eterno na condição em que
se achava quando foi chamado. De novo a palavra chamado, interessante. A respeito das pessoas virgens, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas como alguém que por misericórdia do Criador merece confiança, dou uma opinião. Aí ele está dando a opinião dele. Penso que em razão das angústias presentes e vantajosos, não se case. É bom para o homem ficar assim, sem se casar. Está ligado a uma mulher, não procures desligar-te. Não estás ligada a nenhuma mulher, não procure ligar-te. Se porém casares, não estarás pecando. E se a virgem se casar, não peca, mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida, ali do casamento. Eu gostaria de poupar-vos isso. Interessante, é uma orientação que ele está dando e realmente, quando a pessoa casa, normalmente tem algumas preocupações, tem algumas tribulações, tem alguns problemas. Não é só um conto de fadas casamento. Nós temos que ser bem realista. Eu digo, irmãos, o tempo abreviou-se. Então que deravante, os que têm mulher, viva como se não tivesse mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não estivessem adquirindo coisa alguma, e os que tiram proveitos do mundo como se não proveitasse. Pois a figura deste mundo passa. Eu gostaria que estivesses livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar sua mulher. Interessante. E é verdade. E assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada, a virgem, procura-se com as coisas do Senhor a procurar ser santa do corpo e espírito. Pessoal, o correto, pessoal, aqui que a gente vê nas escrituras, a mulher que não é casada, ela tem que ser virgem. Essa ideia que hoje é passada no mundo aí, as mulheres, grande parte das mulheres antes de casar já teve vários relacionamentos, isso aí é um erro gravíssimo, pessoal. As mulheres têm que estar virgem quando vai casar. Todas. Mas as que é casada, procura-se com as coisas do mundo e procura agradar o seu marido. Digo isso para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos aos que é melhor e à dedicação integral ao Senhor, sem outras preocupações. Se alguém receia falar ao respeito para que a sua amada, por estar ele transbordando de paixão, faça com que se sinta na obrigação de fazer e achar o melhor, não estará pecando. Casa-se, mas aquele que de coração firme e em toda liberdade, dominando o seu desejo, resolver em seu coração deixar intacta a sua amada, estará agindo bem. Assim, aquele que se casa com sua amada está agindo bem, e aquele que não casa estará agindo melhor. A mulher está ligada pelo vínculo conjugal durante todo o tempo em que o seu marido viver, e ele já é falecida. Ela está liberada para se casar com quem ela quiser, contando que seja no Senhor. Na minha opinião, no entanto, ela será mais feliz continuando viúva, e acho que eu também tenho o Espírito do Criador. Interessante aqui, então, a orientação dele é que as pessoas que se separaram não, que morreu, faleceu, a pessoa é viúva, que ela continue viúva, que é melhor para ela, com relação aos problemas que pode acarretar se ela vier ter um outro relacionamento. Beleza? Então tá aí. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que o Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.